Chegaremos hoje ao espaço central de todo o sistema educacional. Ele se localiza na escola, mais precisamente na sala de aula. Assim, teremos a palavra de professoras e professores importantíssimos protagonistas. No entanto, elas e eles, professores, não podem e nem devem estar sozinhos nesta nobre tarefa. Para uma escola ser vitoriosa nas suas metas de aprendizagem, é necessário que a sala de aula seja realmente o centro, para onde convergem todas as atenções e esforços. Diretoras e diretores, liderando suas equipes, garantem esta conexão do trabalho de todos com a missão da escola. Vamos então à sala de aula. A aprendizagem do aluno em si, ela passa por muitas etapas e ela necessita assim de muitos olhares, né? Então a gestão, ela além do administrativo, ela tem que ter um foco pedagógico. Ela tem que ter uma visão estratégica dentro do pedagógico da sala de aula. Então aqui nós costumamos, além de acompanhar, né, todas as aulas, nós acompanhamos todo o planejamento. Nós temos uma relação muito direta com a secretaria, com as formações externas que os professores participam. E tudo que eles trazem dessas formações, a gente traz para o nosso planejamento interno e aqui a gente consegue, né, organizar um cronograma que ele esteja ali dentro da necessidade e atenda o perfil de cada sala. Eu diria que é muito importante todos os processos, antes mesmo de iniciar as aulas. Em que sentido? No sentido da enturmação, né? Para balancear, para equilibrar aquelas turmas. No sentido da lotação dos professores, nós precisamos saber qual é o perfil, né, de cada professor, se aquele professor ele tem o perfil de alfabetizador, se ele tem perfil de terceiro, quarto, quinto ano. Então, é muito importante todos esses processos para que a aprendizagem seja satisfatória. É uma conversa diária, um alinhamento diário entre coordenação, gestão, né, direção, coordenação e professor. Tem que ser um alinhamento diário, né? Eu, na minha prática como diretora, estou presente, muito presente mesmo na sala, com os meninos, ouvindo os meninos, né? Como é que foi a avaliação? O que é que vocês acharam? Tava boa? Estava no nível de vocês? Compreenderam ou não? O que é que está faltando? Né? E aí, com o professor também, a mesma coisa. E com o coordenador. A gente tem que saber, além das dificuldades, o que é que está causando a dificuldade. Onde é que você vai dar o suporte que vai dar um impacto nessa dificuldade, né? Então, assim, a gente atua numa linha pedagógica muito voltada para o acompanhamento com o professor, né? Dentro das atividades, organizando material estruturado, analisando dados junto com eles, fazendo planejamento, avaliando, dando uma resposta, indo buscar dentro da sala de aula suposições, aquilo que a gente precisa saber sobre determinada turma. Então, a gente não deixa esse lado pedagógico solto. A gente tem toda uma rotina, né? Então, a gente acompanha a rotina do professor, a rotina semanal, a rotina diária. A gente acompanha a frequência do aluno diariamente, né? A gente acompanha a vida escolar do aluno de uma certa forma. Então, fica muito mais fácil a gente assim, ter uma progressão de aprendizagem, porque a gente consegue conhecer todo o interior, né? A essência da sala de aula, a essência do trabalho do professor. Então, o professor ele não trabalha sozinho, ele trabalha numa equipe. A coordenação, que ela é uma adjunta, eu como diretora, eu acompanho também todos os planejamentos, todos os planos de aula. Então, a gente vai organizando aquela sala dentro das suas necessidades. Então, nossos planos são muito focados ali no perfil de cada sala de aula, de cada professor. Tudo parte da avaliação diagnóstica, que se dá no início das aulas. Nós fazemos as avaliações diagnósticas, tanto em janeiro como em agosto. Esse trabalho investigativo
nós percebemos quais são as dificuldades dos meninos. Para quê? Para a gente poder investir neles. E aí é muito importante a questão do planejamento, porque é no planejamento que nós vamos definir os critérios dos materiais que nós vamos utilizar, das estratégias, quais estratégias está dando certo ou não. Joguinho da memória. A nossa rotina diária, ela passa por um planejamento, né? A gente segue toda uma rotina, a gente tem todo um cronograma em que a gente mapeia as habilidades mais fragilizadas dos alunos, em que a gente foca em todas as aulas, né? Semanalmente, a gente vai mapeando aquelas habilidades mais fragilizadas e segue toda uma rotina da grade curricular, do plano diário que a gente segue por orientação da coordenação, da Secretaria de Educação, todo esse acompanhamento, focando nos alunos e na aprendizagem deles. Assim, a gente tem os planejamentos quinzenais e fora esses planejamentos a gente sempre senta com a coordenadora, às vezes com a gestora, para ver o que os alunos precisam melhorar a cada avaliação. Então, os meninos, eles fazem, toda sexta-feira eles fazem um simulado e durante esse tempo que eles estão fazendo simulado, a gente senta e vê a dificuldade deles e planeja o que a gente vai trabalhar durante a semana, de acordo com o que eles apresentaram. Como o simulado é semanalmente, então a gente senta toda semana e vê a dificuldade deles e foca todo o trabalho da semana em cima daquela dificuldade. Nos planejamentos é feito um trabalho de alinhamento com cronograma, que envolve um cronograma de atividades mensal, que envolve as dificuldades dos alunos. Onde é que é percebida essa dificuldade? Além da prática, da observação das práticas, o dia a dia da sala de aula é observado também nas avaliações que são realizadas, que são feitas quinzenalmente justamente para poder se planejar uma aula melhor, saber o que é que precisa ser alinhado, o que é que precisa ser feito, né? Onde o professor está precisando de um suporte maior para poder ter mais eficácia na aula. É super importante, é preciso avaliar, para o professor se avaliar, né? A criança, eu preciso saber como ela chegou, como ela está saindo. Então, assim, acontece a avaliação dos meninos de leitura, de escrita, das ciências, da matemática, avaliação interna, certo? Nós temos a formação e a cada formação tem os conteúdos que o professor precisa ministrar para os alunos. E a partir dali, sempre no final de cada unidade do livro tem uma avaliação. A gente faz aquela avaliação que é coletiva e o professor tem a sua. Não que ela precise ser rígida. Eles estão em processos, né? Os meninos são processos de crescimento, processos de desenvolvimento. E é muito importante ter cuidado também com essa avaliação. Existem vários tipos de avaliação, certo? Tem a avaliação que ela é feita mesmo por mim, na sala de aula, no momento de uma atividade, que eu faço todo o embasamento, eu explico, e aí depois a gente entrega a questão da atividade para eles, e eu vou observar onde é que a criança está sentindo dificuldade. Enquanto eles vão estar fazendo a avaliação, eu vou estar passando nas cadeiras para me observar onde é que ele está sentindo dificuldade. Ali eu já consigo ver a dificuldade dele e no momento que todos terminarem, eu explico a questão da atividade e foco naquela questão que ele sentiu mais dificuldade. Tem a avaliação semanalmente. Toda sexta-feira eles fazem uma avaliação com a coordenadora, então já vem toda no ritmo, do mesmo jeito que eles fazem, com 24 questões, com todos os descritores. Então eles fazem essa avaliação. A coordenadora corrige, dá o cronograma para a gente do que caiu e do que foi que eles erraram. Então, diante disso, a gente faz um estudo e vê qual é o descritor que ele sentiu mais dificuldade. Aí, em cima dessa questão que ele sentiu mais dificuldade, a gente elabora outras questões com outras atividades para trabalhar durante a semana. Depois que a gente tem os resultados dos alunos, a gente trabalha em cima desses resultados. A gente tem todo um momento pedagógico com a coordenação escolar, com a gestão escolar, para mapear
todas as habilidades que estão fragilizadas, os alunos que mostraram aquela fragilidade, para que a gente possa fazer um cronograma focando naquelas fragilidades, naquelas lacunas, para que elas possam ser sanadas. E aí, durante um mês, a gente faz todo o cronograma, dia após dia, o que vai ser dado pela manhã, o que vai ser dado pela tarde. Após as avaliações formativas, a gente marca o encontro com os meninos, a coordenação. Nós conversamos sobre a avaliação, nós mostramos qual foi a questão que ele errou e aí nós vamos conversar o que ele pensou ao responder aquela questão. E daí nós pactuamos com eles uma meta. Próxima avaliação, como é que vai ser? Junto com a coordenação, a gente vai fazendo estratégias. Os meninos precisam melhorar no som do R. Então, eu percebi que aqui ele não tremeu. Vamos lá, vamos voltar para a decodificação, vamos fazer lista de palavras, cartelas, e assim vai por todos, né? A questão da matemática, a criança ela não está sabendo a sequência. A partir dos 50, vamos voltar. É feedback, é o tempo todo voltando. Faz uma outra avaliação e aqui deu certo, vamos para a próxima, vamos para a próxima etapa e assim vai. É importante falar também sobre os processos que acontecem na questão da rotina de sala, né? A rotina de sala. Tem uma rotina, a gente constrói a rotina juntamente com os professores, elas são construídas tendo como base o currículo do município, né? E a BNCC. Ela é uma rotina bem segmentada, mas não que as atividades elas sejam as mesmas todo dia. Todo dia a gente faz uma variedade. Por exemplo, a consciência fonêmica, o estudo dos sons. Um dia ela vem com tarjetas, outro dia vem com cartazes, com imagens, com bingo, com caça-palavras. Então, assim, é bem diversificado. A fluência de leitura, ela abrange diversos gêneros textuais, como a música, o texto narrativo, vem a poesia. Então, assim, é uma rotina bem estruturada, mas bem diversificada todos os dias, né? A criança, ela já sabe o que vai acontecer na aula. Toda atividade, sempre antes do conteúdo, a gente sempre foca com algo lúdico, de acordo com o conteúdo do dia. Se o conteúdo do dia for medidas de tempo, a gente foca em uma dinâmica, em algo que esteja trabalhando as medidas de tempo. Um dominó, um jogo da memória, uma batata quente, algo que esteja lúdico antes do conteúdo. Fluência nunca falta, sempre tem que ter a fluência, sempre tem que ter o estudo da tabuada. O que a gente prioriza é a questão da leitura, que a gente sabe que quando a criança ela tem um bom desenvolvimento na leitura, a gente ganha com várias outras coisas. Consequentemente, a compreensão, porque leitura e compreensão elas andam sempre juntas. Então, a gente dá um foco maior na leitura, trabalha bastante a questão da leitura, a questão da fluência, para depois entrar na compreensão. A partir do momento que eles leem, eles vão compreender melhor. Já contexto, Emanuele, árvores frutíferas, elas podem ser plantadas em qualquer local? Não. Elas devem ser plantadas aonde? Onde não há perigo. A gente já faz um planejamento semanalmente com aquele tempo determinado para cada coisa. Então, assim como a leitura tem o seu tempo determinado, a gente tem também na questão das outras atividades. Elas são determinantes. A gente tenta otimizar bastante o tempo de aula, porque é muito importante. O tempo passa rápido, a hora passa rápido. Então, assim, é importante colocar no início da aula a rotina, o que é que nós vamos, o que nós pretendemos estudar durante o dia, para a gente otimizar esse tempo. Porque se deixar para o outro dia, aí vai empurrando, e acaba que a aprendizagem não vai ocorrer de maneira tão satisfatória. Então, assim, a otimização do tempo é muito importante na sala de aula. E durante o dia, a gente segue dando 30 minutos para a predição da aula. A gente procura cronometrar o nosso plano. E, além disso, no contraturno, a gente reforça tudo que foi dado durante a manhã, pegando sempre aqueles alunos que mostraram, né, durante as avaliações diárias, maiores dificuldades, para a gente não perder nenhum segundo.
O tempo pedagógico para nós é ouro, nós não podemos desperdiçar. E aqui na escola, os professores têm uma cultura de chegar mais cedo e de sair mais tarde. E eles costumam sempre ficar meia hora depois com aqueles alunos que têm mais dificuldades. Além de não perder tempo, a gente não percebe aqui os professores pedindo para os meninos arrumar a mochila antes de terminar a aula, com 10 minutos antes. Eu não percebo isso, a gente aproveita o tempo o máximo possível e qualificadamente. Quando a gente percebe a dificuldade do aluno, a gente já dá um olhar diferenciado a ele, uma atenção maior a ele. Porque tem aquele aluno que ele consegue se sobressair. Eu dou a minha aula, ele consegue pegar, mas tem já os outros que ele já tem mais dificuldade, que o processo dele é mais lento. Então eu vou dar uma atenção maior a ele. E essa atenção ela é mais direcionada na aula do contraturno. E na sala mesmo, na sala de aula regular, na questão da leitura, eu pego sempre um aluno que já é mais, que sobressai e coloco sempre com aquele que tem mais dificuldade. Então ele vai sempre ajudando ele, auxiliando. Aí entre um intervalo e outro, eu sempre dou um olhar diferenciado, sempre chamo a leitura, sempre faço um acompanhamento individualizado com ele. É muito importante na nossa rotina, nós temos um momento individual com o aluno. Então, assim, a professora passa uma atividade onde os demais possam realizar só, enquanto ela chama aquela criança, né? E vai tentando ajudar de alguma forma, tentando sanar essa dificuldade dela. Então, assim, acontece muito. Esse momento de professor-aluno individual é muito importante e tem dado muito resultado. A gente tem crianças aqui com síndrome de Down, com hiperatividade, temos muitas crianças autistas e elas aprendem, né? E elas aprendem. E se você entrar numa sala de aula, você vai perceber que fica uns alunos mais pertinho da professora. Lógico que ela faz uma gestão de sala, ela anda em toda a sala, mas ela aproxima mais esses alunos dela. A minha sala de aula eu adoro, né? Os meus alunos são altamente carinhosos. Eu percebo a troca de carinho, a troca de respeito por parte das crianças, por parte das famílias. E a gestão, a coordenação, ela sempre está aberta para trocar ideias, para poder ajudar. E uma das dificuldades dos meninos é a questão realmente do respeito, do lidar com o outro. Que eles têm lá fora uma visão e aqui dentro da escola a gente tem que trabalhar isso neles, o respeito. Porque assim, o comportamento que está também ligado ao respeito influencia bastante na questão do desenvolvimento da criança. Nós sabemos que se a criança não tem um comportamento legal, ela não vai conseguir compreender, não vai conseguir aprender igual aos demais, que tem um comportamento bom. Então a gente luta para que esse comportamento, que está interligado ao respeito, seja bom, para que ela possa ali entender e ter um desenvolvimento igual aos demais. Então a gente faz eventos que chama todos os pais, questão de premiação, a gente faz premiação com blusas, com medalhas. Nossas crianças chegam muito felizes na escola. Quando eles faltam, sempre o pai avisa. O que aconteceu realmente é caso de quando está doente, alguma coisa. E assim, tem um clima muito harmônico na escola, na sala de aula, entre as crianças, entre os professores. Isso é muito importante, né? Esse clima, manter essa harmonia na sala de aula é muito importante. Os meninos precisam estar felizes na escola, a professora precisa estar feliz para tudo fluir bem. É por ele, é através dele que todas as obras, todas as ações, todas as dinâmicas, toda a rotina acontece, né? Então, quando o professor ele tem esse entendimento do papel dele, da função dele, da importância dele na aprendizagem do aluno, então ele vai se organizando para que o papel dele dê certo. Então ele vai estudar, ele vai criar boas atividades, ele vai ser dinâmico, ele vai ser intenso. Então ele vai poder reconhecer ali a alma da sua sala.
ele vai querer conhecer cada aluno, cada dificuldade, onde ele pode atuar melhor. Então, assim, ele é a pessoa que faz tudo acontecer. Então, sem um bom professor, não há um bom ensino. O professor é tudo. O professor é o coração da escola, né? Tem que estar nele a habilidade de perceber como é que estão os meninos, a sensibilidade, né? E a flexibilidade também, para ele poder conduzir, perceber cada aluno e conduzir todos de uma forma harmônica. Eu estou aqui por amor mesmo, porque eu gosto, né? Eu gosto de ser professora. É muito gratificante você ver aquele aluno chegando no início do ano sem saber nenhuma letra. E ele está ali na festa do ABC lendo. E sim, não só na festa do ABC, mas em todos os processos. Ele fala assim, os meninos falam: tia, tu lembra quando eu cheguei eu não sabia nem essa letra? Eu lembro. Isso é muito gratificante para o professor. Saber que você mudou de alguma forma a vida daquela criança. Assim, eu fico muito feliz. O processo de alfabetização é um processo muito mágico. Ele é um processo que ele requer muita paciência, amor. Você precisa se dar ao máximo. É um sentimento mesmo de o que eu fiz deu certo, valeu a pena. Aquelas noites que eu dormi de cabeça quente, aquelas noites que eu fiquei até tarde, aquelas horas cansados, os sábados letivos, mas valeu a pena. Hoje eu vejo que uma criancinha que passou pela minha mão, hoje está ali, tem uma família, está bem estruturada. É um sentimento que não tem como descrever. Ser professor não é fácil. Requer muito cuidado, requer muito amor, requer muito zelo. E quando a gente vê, a gente pensa que não vai conseguir. Mas quando a gente vê com o apoio de todos, a gente consegue, a gente vê a alegria da criança, conseguir compreender um texto, conseguir realizar a atividade igual aos outros, que no início ela não conseguia compreender, agora ela já compreende, já segue o mesmo ritmo que os outros. Então, assim, é gratificante. Está escrito no olhar deles.